uma coisa para dizer. A segunda vez que eu assisti, hein? Da segunda vez ainda é melhor. Eu acredito. Primeiro, parabenizar. É muito emocionante o filme. E eu queria fazer uma consideração e duas perguntas para a gente então começar a conversar. A gente vê que em 1h30 a gente tem uma vida de 20 anos, quase 21, né? E a minha colocação, que vem junto com uma pergunta, me parece que a aposta da musicoterapia, como de outras abordagens também da psicologia, que a gente chama de abordagem psicodinâmica, é que tem um certo tempo estendido, como você mesma, né, Clarice, fala no filme, que vai e volta, abre e fecha. Um dia está muito colaborativo, o outro não tanto. Então, tem um certo tempo, que é uma construção, mas que a gente vai vendo que mesmo com esses percalços, vai evoluindo. E nesse ponto, a questão de que a pressa, de que tem que responder ali daquele jeito esperado, formatado a resposta antes, está fora da proposta que foi apresentada. Então, esse é um ponto como uma pergunta. Se a questão do tempo, vocês diriam que mesmo com esses percalços, se a gente vai vendo que vai evoluindo, que vai ter uma resposta, e o ponto que é colocado no filme, que entra também como uma pergunta, e um entendimento de várias abordagens da psicologia também, se o que vem verdadeiramente, muito autenticamente nesse trabalho, não tem a pressa da resposta, mas é algo que fica, que se consolida, que é mais consistente nesse sentido, porque tem ele lá e o acompanhamento do profissional com os passos, com as dicas, com o campo de interesse da criança, né? A gente vai vendo tanto de música que ele toca e canta, que está lá desde o início, de uma forma bem, talvez, efêmera ali, alguns momentos que ele abriu para a música ou cantou, né? Então, esse é um ponto que eu queria trazer, se é um tempo de construção e que a gente vê a postura do musicoterapeuta, né? Onde tem a escapulida, a fugida, mas que vocês dizem, né? Os dois, André e Clarice, falam ali, mas a gente insistia, a gente meio que forçava, né? Que em algumas abordagens da psicologia a gente chama de um doce forçamento. A gente vai forçando, mas é doce porque a gente tem um ponto do respeito ali, do que a criança dá conta, ou adolescente, que a gente sabe que a gente não vai avançar para além disso, né? Então, esse é um ponto. E a minha outra pergunta de leiga completa, mas que ficou a impressão, se um musicoterapeuta tem que ser um multi-instrumentista. Porque a gente também está vendo, e é isso que deu a impressão, que a criança, o adolescente, vai dando também as dicas de que instrumento ele vai ficando mais interessado, aberto, e tem os de percussão, tem os mais melódicos. E aí a minha pergunta técnica, talvez, né, da musicoterapia em relação ao multi-instrumentismo. Quer sentar aqui? Eu acho que tu falou melhor do que eu posso falar. Porque é exatamente isso que tu falou. Eu não sei trabalhar de outra forma. Eu não sei planejar o que vai acontecer. Eu realmente estou no momento, eu tenho as técnicas, conheço as técnicas, mas eu não deixo que elas se interponham entre eu e o meu paciente. Então, assim, para mim, vê-lo crescer como ser humano, no caso do Lourenço, através da música, mas este é o menino mais musical que eu tive até agora.
Tem meninos que dizem, não, música não. E aí faz o quê? Então, é por isso que eu digo que meu primeiro instrumento sou eu mesma. Porque se eu não construir um vínculo, nada acontece. Então, assim, eu posso estar com uma criança que não esteja na música se eu tenho o vínculo. Então, esse tempo também é musical, também é dessa audição que a gente fica, como é que chama? Flutuante, né? A gente está sempre pescando o que está acontecendo. Então, assim, de fato, a minha pegada é por aí, na constituição do ser humano, embora eu não tenha feito psicologia, é com o que eu me identifico. E a música é um instrumento para eu interagir, porque a minha questão é a interação. Interações significativas que possam ir para a vida da pessoa, e eu vejo que isso aconteceu com ele. Então, mesmo quando a gente não estava na sala de música, porque foram muitos anos, foram 15 anos de gravação, esse ano estou fazendo 17 anos que a gente está junto. Ele não, há muito tempo não é musicoterapia, mas não deixa de ser. E há muito tempo a gente aproveita cada instante que está junto. Eu fico com a mãe dele, fico fazendo pão, aí vem os dois da sala e a gente interage. Assim, não é uma coisa formal mais, nem nunca foi, porque eu acho realmente, eu acredito nisso que eu disse. Eu acho que quando a pessoa está dentro do que ela quer e do que é dela, ela tem muito mais chance de desenvolver. Porque eu acho que, assim, encher de terapias, se algumas não são significativas ou são mesmo forçadas, eu acho que não resulta. Cansa quem está levando, cansa quem está recebendo, sabe? Todos perdem. Então, assim, eu acredito em interações significativas. No caso do Lourenço, a música é a única terapia que ele fez até hoje. Dá para ver que ele não fez terapia ocupacional, né? Embora a gente tenha tentado ao máximo ele desenvolver a parte motora dele, mas enfim, isso também tem a coisa da família, se isso foi uma prioridade ou não, foi um valor ou não. No caso da mãe dele, o valor era ele realmente se constituir. Vontade de deixar espaço para mais alguém falar. É interessante que você falou da questão de desenvolver e às vezes voltar no mesmo lugar, né? Eu sempre coloco para as minhas mães no meu trabalho, para elas terem em mente a imagem de uma mola. A gente passa no mesmo lugar, mas não passa do mesmo jeito. A gente está um nível um pouco acima. Uma espiral, né? Isso, uma espiral. Então, assim, acontece a birra, mas a birra já é mais articulada, a criança consegue verbalizar melhor, ela fica um tempo menor naquele padrão. Acontece as estereotipias, né? A gente viu ao longo de todo o percurso, né? Aquela estereotipia que vem ali como assim, eu gostei, foi muito bom. E aí, na medida que isso se transforma na adolescência, vai ganhando espaço no corpo como um todo, né? Então a gente observa muito isso. E é bom a gente ver um percurso dessa forma, porque a gente vê não só enquanto terapia, mas a gente vê também a questão materna, a questão do cuidado, a questão do que é levado para a criança fazer em casa, né? Que depois ele já é um adolescente. Então, assim, o terapeuta às vezes está lá, coloca assim, vai, não, tenta. E às vezes no dia a dia, a gente sabe que isso que é uma correria no dia a dia das mães, às vezes é mais fácil vestir a blusa. Né? Porque a gente sabe que tem uma demanda ali de tempo, de coisas que tem para fazer. Mas é bom a gente parar para pensar que esse território da experiência tem que se estender para a vida do sujeito e principalmente na presença do autismo como um todo. A gente tem que ter um outro tempo para que eles possam ter o tempo. Uma coisa também interessante que você falou, Paula, você falou, às vezes a criança vai lá, joga uma coisa e corre. Isso faz parte de criança, gente. Quantas vezes você não está bem também, chega em algum lugar e não está com vontade de fazer? Cabe ao terapeuta respeitar isso e saber trabalhar isso. Eu tenho um paciente recentemente que ele chega na sessão, ele chega já, começa a chorar, a mãe desesperada, mas 5 minutos dentro da sala o menino sai depois da terapia, assim,
tranquila, ela ficou olhando pra minha cara, o que aconteceu? Eu achei que ele não fosse ficar com você hoje. E ele tá, porque tem série de coisas acontecendo na vida dele, então ele chega naquela tensão, mas ele sai de lá super feliz. Tanto que essa semana foi engraçado, a mãe não foi, aí ele escreveu pra escola, ele não foi na musicoterapia, por isso que ele tá desse jeito. Então, assim, são momentos que a gente tem que entender isso, né? Eu acho que uma coisa legal que a Clarice faz ali também é não forçar, né? Não, vem fazer isso. Não, agora, ok, vamos fazer outra coisa. E com referência ao multi-instrumentista que você falou, uma curiosidade, viu, gente? 32 anos de formada. Na minha época, quando eu entrei em São Paulo, na Faculdade Marcelo Tupinambá, extinta, hoje não existe mais, não se exigia música para entrar, naquela época. E aí o que aconteceu? 6 alunos se formaram. Dos 6, 2 trabalham, eu e uma outra terapeuta. Então, por quê? Porque a pessoa acaba, não é que a pessoa tem que ser um multi-instrumentista, mas ela tem que conhecer o mínimo. Na faculdade nós temos instrumentos. Eu não tocava violão, só piano. Então eu aprendi um pouco de violão, a gente teve bateria, teve flauta, instrumentos que eu não tinha tido contato. E que hoje eu uso muito mais o violão até do que o piano, porque o violão eu acho que ele é muito assim, acolhedor, né? Você põe ele em qualquer lugar, o piano você tem que ficar ali, às vezes de costas, paciente, não é uma coisa assim muito confortável. E hoje eu sei que, acho que é obrigatório, né, gente, saber um pouco de música, mas na minha época não, e o próprio conceito de não acabou que as pessoas não seguiram. Eu sei porque 6 se formaram só, e desses 6 era uma coisa muito restrita, né? E a gente sabe quem foi para trabalhar, quem não. Porque não é sempre música, são os parâmetros da música, né? É o ritmo, a melodia, a harmonia, o som, o silêncio, o ruído, o movimento corporal, tudo isso faz parte da música. Não que não precise saber um instrumento, precisa saber um instrumento. Mas tem gente que entra só com o instrumento voz, né? Que ao longo do curso aprende outro instrumento e sente necessidade. No caso do Lourenço e do André, os dois são muito fera, né? O Lourenço pega assim qualquer coisa. Esse repertório quase todo que aparece são músicas do André, que o Lourenço sabe mais do que o André. E até o Moraes Moreira tá com aquela cara porque o Lourenço veio com uma música e disse, poxa, eu nunca mais tinha ouvido essa música minha. Assim, né? Então é impressionante. Então, assim, não é obrigatório, mas é bacana, né? Porque é o nosso instrumento, é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que aportar como ser humano é muito importante. E isso, às vezes, eu falo, aqui tem uma plateia que tem bastante musicoterapeuta, mas se esse filme trouxer a mensagem de que isso é estar junto, é estar junto na música, mas estar junto, sentar no chão, sem expectativa, né? Ver o que vai rolar, o que acontece. Eu tento passar isso para os pais também, né? Então, sem querer ficar ensinando o tempo todo. Querer aprender de como é que eu posso estar contigo. E para isso, às vezes, precisa silêncio, precisa tempo e mobilidade. Opa! Tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Tem. E aí, então, procura no outro o que fazer. Tenta. Isso é empatia, né? Fala. Qual o tempo trabalhado com ele durante a semana, assim? E como que foi esse trabalho desde criança, né? E claro que não tem receita de bolo, mas o que é que vocês sugerem a ser trabalhado com uma criança com musicalização? Musicoterapia. Bom, primeiro isso que a Clarice trouxe tão bem, né? É você dar o tempo para o outro, esperar a sonoridade do outro, trazer um elemento que seja suscetível, favorável para a interação. Se não tiver interação, se não tiver a conexão entre as pessoas, e aí a gente viu o tempo todo aqui que a música é vista de uma maneira ampla, não é a música formatada, né? Cada elemento da música, o corpo, o tempo, isso tudo são ferramentas que a gente vai usar, né? E a gente tenta, como a Clarice mostrou também, levar essa musicalidade para o dia a dia da criança no contexto familiar. A gente sabe que hoje as crianças têm uma demanda de terapia gigantesca.
Então eles têm uma agenda que é uma agenda de um executivo. E aí cabe 1 hora disso, 2 horas daquilo, né? E isso tudo fica mesmo muito formatado. Às vezes a gente vê crianças que tiveram a oportunidade de fazer a musicoterapia bem no início e tinha uma interação enorme, tinha uma resposta incrível. O tempo passa e às vezes isso se perdeu, porque chegou um momento que se diz alfabetizar, aí não, tira da musicoterapia, põe na psicopedagogia, aumenta isso, aumenta aquilo e tira da musicoterapia, porque agora tem que escrever, agora tem que ler. E aí você chega lá na frente, encontra com a criança de novo e fala, não, mas assim, parecia que o prognóstico ia ser diferente, porque naquela época já interagia tanto através da música, dava tantas respostas através da música, mas aquelas não eram as respostas que queriam ser ouvidas. As respostas que eles queriam ouvir era que soubesse o A, o B. Então, assim, a gente vê que a música é um caminho natural de humanização. Tornar-se pessoa. De se tornar sujeito, de dar conta de falar o eu. Eu, no primeiro momento, meio que solicitado pela música, porque você canta, faz uma música e a criança responde. No primeiro momento não é se nomeando, mas aquilo ali vai tomando forma e ela começa a entender que aquele eu que bate no peito é ela, e que ela que sente a dor, é ela que sente prazer, é ela que sente alegria. Então, assim, é muito bonito a gente ver, no caso do Lourenço, que a família permitiu que isso tivesse continuidade. É lógico que a gente, enquanto profissional, também pensa, puxa vida, algumas terapias muito voltadas para a questão sensorial teriam contribuído e os terapeutas com certeza teriam manejos muito lúdicos que levariam, mas é a tal coisa, é o caminho do meio. Às vezes a gente não pode abrir mão de uma coisa que é significativa em prol de outra que é exigida, mas a gente também não pode abrir mão de coisas que a gente sabe que vão ter um lugar importante no futuro para a experiência daquele indivíduo. É instrumentalizar para a vida. Só pegar esse gancho, que eu ia falar exatamente da questão da, entre aspas, da terminalidade que se exige hoje. Meire, alguns dias atrás, comigo, a gente ouviu essa questão aí de trabalhar a política pública para atendimento ao autista e exemplificarem de ter um atendimento de 3 anos, aí depois passa para outro e fala, não. E Meire, na hora, falou, não é bem assim. E aí falou, não, mas vai dar continuidade. Então, assim, o que é bonito é exatamente isso, de ver todo esse desenvolvimento sem pressa, no tempo dele, e o tanto que desenvolveu e que está para desenvolver, né? Então, e que a gente sente falta disso no atendimento da saúde pública. Então, essa terminalidade que incomoda a gente, né? Porque, inclusive, a gente ouviu isso, né? A fila tem que andar, e aí se perde. Eu queria fazer uma pergunta. Eu faço psicologia, né? E... Fala mais alto. Tá. Eu faço psicologia e meu TCC é a respeito da musicoterapia, né? Eu sou assim uma neófita no assunto. Estou aprendendo, estou estudando, estou tentando conhecer, acho fascinante, né? Tenho um filho com síndrome de Down e autismo e por isso vim estudar isso. E a minha questão é, qual que é o papel, qual que é o impacto da musicoterapia na vida das crianças neurodivergentes, na visão do musicoterapeuta? Nossa, Muito forte. Muito forte. muito Assim, a neurologia já, assim, se não fosse pelo lado da música, já a própria neurologia, existe a musicoterapia neurológica também, já justifica, vamos dizer, se precisar provar, exames de imagem já mostram que a música é dos poucos estímulos que estimula todo o cérebro, né? Só aí já é uma boa justificativa para a música ser uma das intervenções importantes para crianças para pessoas neurodivergentes, certo? Porque mobiliza tudo ali. Então, mas a música
ela é uma das coisas que eu acho bacana é que ela incita, ela convoca a comunicação. Isso é uma das questões que se quer nessa população, né, do autismo, né? Então, assim, a gente quer que comunique, mas não daquele jeito, fala fulaninho, né? Tá. Não é uma coisa chata, vamos dizer, e ao mesmo tempo, por isso, ela consegue trazer ludicamente o que se quer, sem querer, assim. A pessoa não sabe que está sendo convocada e responde. Quer continuar? Uma coisa que eu acho importante, eu também sou mãe de autista, meu filho tem 18 anos hoje, e uma das coisas que eu vejo em consultório, principalmente com a musicoterapia, ajuda, isso é fato, é a interação social. Não tem como, porque é como a Clarice falou, a conexão que você tem que criar com a criança para ela fazer algo, tem que ter uma interação. Então, a interação, para mim, hoje, depois da comunicação, é a principal coisa que você desenvolve na musicoterapia com o autismo. Isso é muito fácil de se ver. Eu estou atendendo um grupo agora, e assim, as mães falam, nossa, como vai ser, né? Que é tipo aquela que você faz um palmo para um lado, né? Já aconteceu isso comigo, porque eu tentei uma vez sozinha, mas agora esses meninos têm 9 anos, eles estão na mesma faixa etária, e os dois se interaram tanto, gente, eu chego para ir atendê-los, quando eu estou entrando na sala, eles já... Assim, eles já estão se combinando para me assustar. Então, a sessão toda, eles já fizeram amizades, eles já têm os toques deles, assim, tipo, vamos pegar ela, né? Vamos assustar. Então, assim, começou a ficar uma interação tão gostosa. Então, você vê como a interação é uma primeira coisa. A mãe de um desses meninos, ela chegou quando a gente fez a anamnese, entrevista com os pais. O menino não fala, o menino é tímido, tem suspeita de autismo, mas não é ainda. E foi falando coisas do menino. Quando chegou na sessão, o menino cantou, o menino falou. O menino falei, gente, que é isso? Então, até ela falou, uma outra mãe, a mãe falou para ela, nossa, mas é mágica isso? Até eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, não é mágica, né? Mas assim, eu fiquei feliz, porque o resultado foi muito positivo. Então, a musicoterapia é uma das coisas que eu acho que, como a Clarice falou, ela envolve, sabe? Ela, aqui todo mundo ouviu. A música, com certeza, alguma música dessas vocês conheciam e tocou vocês ali. Eu mesma estava ali com o pé, outra estava querendo cantar, porque faz parte da nossa vida, essas músicas, assim, da nossa, pelo menos da minha, eu conheci a maior parte lá. Então, é assim que eu acredito nessa questão da musicoterapia pro autismo, né? Essa é a minha área que eu atuo mais, já trabalhei com síndrome de Down também, mas hoje, particularmente, é mais autista que eu trabalho. A Simone tem outros públicos. Meu filho é atendido pela Simone, tem esse privilégio, né? Mas isso que ela falou, a questão de ser a música estimular várias áreas neurológicas, várias áreas do cérebro, né? Convocar várias regiões, a gente também tem uma outra questão que é muito importante, ela tem multi-entradas, porque você não só ouve a música quando você está numa sessão de musicoterapia, você ouve a audição por via aérea, mas você tem a audição com condução óssea, porque você sente a vibração dos instrumentos, você vê o formato, um é redondo, outro é triangular, cada um tem uma textura, um é liso, outro é metal, então você tem assim entradas neurosensoriais multi. Então isso também é uma outra questão. Você não faz música sentado porque a música te convoca para o movimento. Então você explora o espaço, você exercita seu corpo, você mede, trabalha com tônus para tirar o som que você quer do tambor, ou forte ou fraco. Então assim, são uma infinidade de possibilidades de atuar sobre o sistema neurológico e sensorial da criança de forma totalmente livre, sem ela sentir que ela está sem ser invasiva, deixando que ela conduza o processo. E ao mesmo tempo, a música por si só impõe limites. Sim. Porque a música tem uma organização de métrica. Então você vê, por mais dificuldades que ele tinha do ponto de vista motor, de praxia, né? Pegar um instrumento, colocar um instrumento no corpo, era um desafio. E a gente vê isso no consultório várias vezes. A criança sentou, segurou o violão, porque você auxiliou e ela vem e toca. E ela toca, ela maneja, ela começa a saber qual Mi, que é o Mi agudo, o Mi grave, e ela começa a improvisar ali com alguma coisa.
Outra sessão, quando você deixa livre para ela pegar o instrumento, ela roda para cá, roda para lá, roda para cá, roda para lá e custa encaixar naquele abraço de novo. Não é? Então, assim, na hora que a música está acontecendo, essas dificuldades se tornam muito mais leves. Por quê? Porque a música está permeando até a ansiedade de fazer. Né? Então, é muito interessante a gente observar isso. E é uma alegria para o terapeuta, né, de todas as áreas, com todas as abordagens, ver o sucesso. Mas na música eu acho que o prazer é maior. É muito grande. E outra coisa que a Meire falou, que os pais dizem, ele não isso, não aquilo. Aí quando, no meio dessa história, mas o que ele faz? E aí a pessoa é convocada a pensar, poxa vida, mas ele sabe isso, sabe aquilo. Então assim, eu procuro mostrar o quanto ele é capaz de fazer, ele, a criança, como é capaz de fazer, não o que não é capaz. E focar no que pode, no que consegue e valorizar as mínimas coisinhas que vão acontecendo. E então, assim, conseguir isso da família ajuda também a receber a criança e eles começam a reparar pequenas coisas em casa que começam a acontecer e trazem pra gente como um valor que a gente reforça, né? E uma coisa que me lembrei também, assim, quantas vezes a gente está ansioso e faz assim, né? Então, por que tem que chamar isso sempre de estereotipia? Se a gente pudesse, muitas vezes a gente pulava e chacoalhava porque está contente ou porque está ansioso, não sei. A gente, né, aprendeu que não pode, mas... Enfim. A gente sabe da importância da família, essa integração, né, nessa terapia, né? E qual seria, né, essa participação da família na musicoterapia, no dever de casa, entendeu? Como poder estimular da melhor forma a criança em casa, dando continuidade ao que ela começou a aprender lá dentro da musicoterapia. Bom, eu não sou a pessoa a responder isso porque eu não dou tema de casa. Não é a minha forma de trabalhar, não que assim, sai da sala de música e não existe mais música na vida da criança, mas assim, eu acho que para isso, quando a gente diz que existe a musicoterapia, é porque existe um musicoterapeuta, então eu não posso habilitar um pai ou uma mãe a ser musicoterapeuta, eu quero que brinque, quer brincar com música, brinque. Então, assim, não dá para forjar uma coisa, eu não pactuo com uma coisa, faz de conta aqui. Mas tem gente que trabalha diferente. No meu trabalho, eu trabalho com musicoterapia centrada na família, principalmente para os menores aí de 4 anos. Então, nesse processo, a família participa da sessão. Então, a família está ali junto com a sessão. E assim, embora assim, não seja colocado de forma nenhuma como tema de casa, mas a família é estimulada, até porque a mãe viveu aquela experiência com a criança, viu a criança cantar, viu a criança dar respostas que normalmente ela não vê no dia a dia. Então, a mãe se sente motivada a levar essa interação, né? A levar essa forma de interagir através da música para o dia a dia da criança. Né? Então, é muito comum eu estimular. Nossa, mas foi tão legal. Então, canta essa música hoje com o pai, porque o pai não participou, sua mãe. Canta essa música, leva para... olha, conta que instrumento que você tocou. Então, assim, não é um tema de casa, mas é fazer com que o que foi experimentado na musicoterapia de maneira intensa, que foi prazer para a criança, prazer para a mãe, que alcançou alguma... vamos falar, competência, né? Mas assim, aquilo veio à tona. Porque o que a criança não tem, a gente estuda muito neurodesenvolvimento, muito. A gente tem que saber as etapas, né? Para trabalhar com a criança, você tem que saber o que está por vir. Para trabalhar com o idoso, você tem que saber o que está por perder, o que está por deixar de acontecer para você ser um bom terapeuta. E aí, quando você começa a dar possibilidades para aquilo aflorar, não foi você que ensinou. O desenvolvimento ali, ó, a espiral está subindo. Você tá vivo, você está em deslocamento positivo. No seu ritmo, no seu tempo e dentro das suas possibilidades. Então a gente não dá tema de casa, né? Que aqui a gente fala para casa. A gente não dá para casa, mas a gente fala assim, foi bom? Foi gostoso?
Foi legal? Se você gostou de fazer com a criança, mamãe, ensina pro papai. Mostra pro pai, mostra pra tia, mostra pra avó. Chama as crianças do prédio para brincar. Né? Então a gente amplia o repertório da família, a gente acrescenta novas possibilidades de música, de descobrir sons com o próprio corpo. E é isso que provoca esse deslocamento. Eu também não dou tarefa de casa, não. Mas eu estimulo muitos pais a brincarem musicalmente, vamos dizer, cantar mesmo. Como eles estão ali, interagir com a criança. Uma coisa que eu gosto muito, como são normalmente, mais ou menos, eu e a criança, né? Normalmente o pai não está na sala, ou a mãe. Eu sempre gravo alguns vídeos e mostro o que a criança está produzindo. Então, se é uma música, eles podem continuar em casa, por exemplo. Mas eu nunca dei essa obrigatoriedade. Agora, aconteceu uma coisa interessante também, agora recentemente, até estava falando para a Simone, eu comecei a fazer umas partituras por cores. E um dos meus pacientes começou a tocar Caicai Balão. E ele ficou tão animado com isso. Ele ficou tão animado, e quando acabou a sessão, a mãe veio, eu falei, toca para sua mãe ver. Aí ele tocou, ela filmou, e ele pegou esse vídeo e mostrou para a família inteira. Então ele foi além dali da sala, né? Então, assim, às vezes você não precisa, assim, quer dizer, dar um para casa. Você vê um pequeno vídeo dele mostrando o que ele faz, aquilo deu uma alegria tão grande para ele. E compartilhar isso com o irmão, ele mostrou o irmão muito bem. Porque uma coisa no autismo, gente, é sempre aquele reforço positivo, né? Ninguém quer, a nós mesmos, ninguém quer, não faça isso, né? Você gosta, que legal, parabéns, muito bem. Então, eu sempre dou esse incentivo para eles, né? Eu sou da linha mais comportamental. Então, eu sempre utilizo esse reforço positivo com eles. E quando tem algum comportamento que não é adequado, a gente ignora e tenta mudar e não reforça esse comportamento, né? Basicamente isso. Mas, na realidade, é isso que eu faço hoje. Fala. Primeiro, parabéns. Filme muito bom. Eu não sou da área, mas eu queria que você me explicasse um pouco como é que foi esse processo da musicoterapia, o aproveitamento na escola e o aproveitamento da escola na musicoterapia. Como é que foi essa relação dele na escola? Porque no filme eu vi que mostrou uma parte pequena, assim. Foi desse tamanho. Foi desse tamanho mesmo. E realmente ele se alfabetizou. Não que ele compreenda o que ele lê, mas ele lê com perfeição, qualquer língua também, com boa dicção, porque tem um ouvido musical muito bom. Mas a mãe nunca achou que fosse um valor, não, quer dizer, não priorizou a alfabetização ou Então, assim, ele estava na escola para viver o social tanto quanto possível, que nem sempre era possível para ele, não era. Então, assim, a mãe sempre dizia na classe onde ele estava que ele podia ficar zanzando, que ela não se importava, ela não, sabe? Então, assim, tem muito a ver, sempre tem a ver com a família, né? Sempre. Então, assim, a postura da mãe nunca foi, quando eu falo a mãe, porque a mãe sempre esteve presente. Então, assim, ela não... Se mandavam algum tema de casa, ela não fazia com ele, porque não era um valor para ele. Ela dava um teclado para ele. Ele tem instrumentos em casa. Então, assim, ela dava... Não que ela quisesse que ele ficasse focado nisso, mas ela percebia que era ali que ele crescia. Então, para quê? Se ele já sabia as letras, sabia escrever, né? Por exemplo, este professor de música, ele queria que ele aprendesse partitura. E queria que tocasse com todos os dedos. Então, isso não aconteceu. O Lourenço, aos poucos, ele foi adquirindo capacidades por conta própria, por necessidade dele. E, por exemplo, uma coisa bem musical agora. Como uma coisa que acontece em casa pode aparecer na terapia e coisas da terapia aparecer em casa. Por exemplo, não faz muito tempo que o Lourenço não deixou de cantar somente na tonalidade que ele escutou. Se ele aprendeu uma música no rádio, ficava esganiçado na voz dele, por exemplo, era um jeito, né? Ele não conseguia fazer. Quando ele começou a
quando ele sentiu necessidade, ele começou a transpor. Então, assim, uma coisa que estava grave demais para a voz dele, ele começou a mudar Automaticamente. automaticamente. Então, hoje, assim, uma coisa está em dó maior, ele Fá sustenido fica melhor, ele troca na hora. Entende? Então, mas assim, não é uma questão só musical, estou querendo dizer que ele flexibilizou. Onde flexibiliza um lado, flexibiliza outro. Ele tem virado outra pessoa. Ele era um não, como a gente conhece tanto, né? E ele agora é talvez e vamos lá. Então, assim, ele já, isso é se engajar, isso é entrar no mundo. Então, isso tem acontecido, no caso do Lourenço, a partir da música. Flexibiliza aqui, flexibiliza ali também. A gente tem muitas pessoas que não são da área da musicoterapia, mas eu estou muito feliz que tem muitos colegas musicoterapeutas. Então, gente, vou levantar a mão, todo mundo que é musicoterapeuta. O pessoal tem muito musicoterapeuta, muito legal de Belo Horizonte, né? Das regiões aqui por perto. Pergunta de leigo. Ele aprendeu por instinto mesmo, né? Porque no início tinha as notas musicais, não tinha, né? Ele foi aprendendo com o entendimento da música, né? Foi isso? Sim, o Lourenço, no caso, eu não diria que ele tem ouvido absoluto, porque ele não tem ouvido absoluto, mas ele tem um campo harmônico, que a gente chama assim, né? Para quem não entende, vamos dizer que uma melodia, ela circula dentro de algumas notas, né? Umas não fazem parte daquela tonalidade. Então, assim, ele tem isso, por exemplo, quando ele pega um violão deitado, ele enxerga todas as notas que estão ali, entendeu? Então não precisa, ele sabe as relações dela, mas ele aprendeu isso sozinho. Quase nada foi ensinado ao Lourenço. Ele não se permitia ser ensinado. Então, Fala. Eu achei maravilhoso, eu acho que teve momentos emocionantes, né? E eu acho isso que é trazer essa potencialidade, essa habilidade que cada um tem. Eu acho que o que mostra exatamente com essa sua resposta é isso, né? Cada um vai descobrindo o jeito de se colocar no mundo. Sim, e assim, só brevemente falando, se eu vejo que uma criança realmente não se interessa primeiro por mim, né? Se eu não acontece esse vínculo e não acontece também dela gostar de estar ali na música, eu encaminho. Claro, tem um tempo que eu vejo, né? Claro, tem um tempo de adaptação, mas assim, quando eu vejo que não é a coisa da criança e eu vejo que a coisa da criança é outra, eu falo para os pais. Sim. Então, assim, não é música a qualquer preço. Não, de jeito nenhum. Perfeito. Ô Clarice, fiquei apaixonada pelo documentário, já tinha assistido uns pedacinhos, né? Mas ver ele inteiro é uma experiência maravilhosa, me emocionei muitíssimo, muito feliz. E aí eu fiquei pensando aqui, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. A gente viu o desabrochar do Lourenço, da musicalidade dele, desse desenvolvimento, e a gente viu um pouco da sua forma de trabalhar também, que é muito aberto, né? Um setting ampliado, sua casa inteira, né? Todas as partes, todos os sons que envolvem ali. E o seu marido, André, né? O seu marido, ele foi entrando também nessas relações, né? Porque era uma coisa muito aberta. Como é que foi para você essa transição de você... Eu fico com vontade de chorar, porque eu sou muito apegada. Essa transição, assim, de se afastar para dar espaço para uma nova relação, que tinha a ver com o amadurecimento dele também. Né? Como é que foi para você? E como é que foi, depois dessa transição, o quanto que você orbitava por ali também? Porque o vínculo não se desfaz, né? Não. Como é que você orbitava por essa nova relação? Como é que você passeava por isso? Sempre que me era permitido, né? Na verdade, assim, eu não estou dizendo que nunca era, nem que sempre era. Então, assim, quando eu via que eles estavam muito juntos e não tinha espaço para mim, eu estava com a Áurea. Então, assim, eu não desapareci da sala, né? Então, assim, no filme fica como uma pontuação de que isso aconteceu, de fato, né? Ficou mais o André do que eu, né? O repertório do André e o André, até porque o André fez foi uma função paterna que ele fez também, né? O Lourenço linkou ali, né?
E então, assim, para mim, é como eu disse, não tive nenhum problema, não tive problema disso, porque assim, eu queria o melhor para ele. Mas que aquela cena é pesada na hora que ela na hora que a gente vê ela fazendo assim, eu amo. Primeira coisa que eu falei com ela quando eu vi o filme pela primeira vez. E alguns momentos das gravações era você que fazia ou era com a câmera quando... Algumas vezes eu, às vezes câmera parada. Dica. Eu queria falar do movimento dele, aquela dança dele, foi muito lindo, porque você vê, ele cresceu em todos os sentidos, mas ele fluía também, né? A Kundalini estava ali. E é incrível, eu mesma perguntei para André se aquela imagem que ele está rodando, se ela está com velocidade. E não está com velocidade, dá para ver pela boca que está cantando, mas ele é impressionante. E, assim, a gente não é raro de acontecer, né? Mas em grandão assim fica estranho. Como é que não cai? E agora, assim, o Lourenço não é propriamente o mais dançarino, né? Para ele é uma coisa mais de descarga do que... Né? Eu falo pela Isso. pela fluidez que ele... Uma música, ele foi fluindo. E eu quero comentar uma coisa que a Meire falou, que ela procura os comportamentos que a gente chama de disruptivos, né? Procura não Reforçar. Ou ignorá-los e não reforçá-los. Mas o que me acontece muitas vezes é que eu rodo junto e o que acontece? Não, por exemplo, o que acontece? Já teve um menino que saiu lá de casa porque quando ele gritava muito, quando eu e o André começamos a gritar junto com ele, ele se deu conta que a gente existia e ele super, sabe, puf, entrou. Só que o que aconteceu? O pai que estava acompanhando, o pai disse, eu não vim aqui para isso, não quero isso. Não. Então, assim, tem isso, sabe? Porque às vezes a gente consegue numa coisa... Eu sempre me valho de intuição, sabe? Tem toda a técnica, né? Eu estudei, mas enfim, na hora do terror, eu vejo o que eu posso fazer. E se eu estou bem empática, bem conectada, dá certo. E então, assim, se puder levar isso para a vida, assim, eu tenho tido plateias, às vezes, de professores, né? Se puder levar isso para estar junto. Ô, Larissa, eu queria te parabenizar também, porque eu acho que foi muito sensível, né? As imagens lindas. Eu sou TO, sou físico também, né? E o que eu acho muito legal é porque você conseguiu muita coisa com ele, que você deixou ele buscar o sensorial. Você abriu espaço para ele se organizar sensorialmente. Né? O que a gente faz. A gente não você fala assim, ele tem questões sensoriais, mas a gente precisa dar espaço para ele se regular. E quando você abriu e não formatou, né, não fechou o ambiente dele, você viu que toda hora ele saía, tinha uma hora lá que ele estava com o pé na grama, passando o pé na grama. Aí de repente ele começou a andar na ponta do pé, e você foi e andou na ponta do pé também. Né? Então você respeitou a busca sensorial e você respeitou a limitação sensorial dele, deixando ele sair da sala, deixando ele buscar, né, algum estímulo que ele precisava. Porque o que acontece no sensorial é isso. Quando às vezes a criança se vê extremamente fechada ou formatada naquele ambiente, né, reclusa naquele ambiente, ela precisa muitas vezes buscar uma forma de se regular, de se autorregular, para ele conseguir absorver aquilo que você ofereceu lá dentro. Né? E isso é muito importante, né, para ele. Então você não é a TO, mas você fez um papel importante ali nessa condução do estímulo sensorial. E eu vi que você tinha muitos recursos.
Então, quando ele rodava, é importante para ele se autorregular. Eles falam assim, estereotipia. Estereotipia é o quê? É uma autorregulação, gente. A gente faz isso. Eu brinco que eu falo assim, às vezes vou dar uma palestra, a gente fica o tempo inteiro com a caneta na mão, tec, 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 a gente nem vê que a gente está apertando a caneta. Ou então mordendo a ponta do lápis, né? Prestando atenção em alguma coisa e mordendo a ponta do lápis. São movimentos que a gente faz, que é uma estereotipia, necessário, mas que a gente precisa se autorregular. E que para o autista, às vezes, a dimensão é um pouco maior, né? Às vezes os movimentos eles são mais aparentes, porque a gente consegue, né, não se mostrar tanto. Mas isso é importante. Então, deixar essa regulagem, essa organização acontecer sensorialmente, para você conseguir o resultado que vocês tiveram. E claramente a gente vê que ele foi uma criança que tinha problemas, né, disfunção de integração sensorial, né? E é um adulto que também tem, porque ela não acaba. Só que a gente precisa aprender a conviver com ela e viver em sociedade. E a natureza, né? A natureza ali também, né? O contato com a natureza. Vou pegar um gancho aqui nessa fala dela e a fala de Simone. Eu fiquei com uma inveja do seu set. Nossa! Aquele verde, o menino andando descalço naquela grama, sensorial. Aí tudo ali podia trabalhar. Quanto o olfato, a visão. Gente, tem coisa mais linda, maravilhosa? Aqui tem um espetáculo. Você ganhou de qualquer set. É maravilhoso. Agora, o que me chamou muita atenção no filme todo foi a conexão, né, do André com o menino. Né? Acho que tudo foi possível graças a essa aquela amálgama, né, que ocorreu e que deu todo o fio, né, quer dizer, o André não seria capaz de chegar ao ponto que chegou sem essa conexão, né, sem esse amor também, né, esse vínculo que se formou entre os dois, né, que conduziu todo o processo, né? E a persistência do André, né? A disciplina dele, né? Acho que ele ancorou ali, ele foi o elemento que trouxe, né, para a manifestação, né? Conseguiu ancorar ali aquela energia dispersa e solta, né? Então ele conseguiu ancorar isso e o André possibilitou o André manifestar essa coisa tão bonita, né, que ele tinha, né, mas que estava num plano, aquela coisa da onda, né, a onda e a manifestação, né, então a onda e a partícula, né? E o ponto. Então ali era o André era aquela onda, né? Assim, e o André conseguiu trazer a coisa para a manifestação, né? Para o plano visível. Sim. Muito bonito, foi muito bonito. Complementando a fala dele, assim, eu acho que o André e você também, mas conseguiram traduzir talvez o que a gente, enquanto musicoterapeuta, vê na clínica, né? Que às vezes é muito difícil a gente fazer um relato ou mesmo explicar, assim, e às vezes eu me vi nos olhos daquela câmera ali, né? Tipo, vivenciando mesmo a beleza que é a musicoterapia. E eu acho que a montagem de todos os recortes, assim, desde criança até a idade adulta, né, que a gente pode falar, mostra o quanto é importante o tempo, né, que às vezes já foi comentado assim que a sessão 50 minutos, aí passa para o próximo, assim, mas aí eu senti essa importância, né, de estender esse tempo para conseguir compreender todos os fenômenos que aparecem. Então, só um comentário e agradecer mesmo, porque foi muito bonito assim que eu me vi na lente ali daquela câmera. Obrigado. Eu acho assim que ao longo desses 17 anos que eu estou trabalhando, talvez eu tenha atendido menos do que muita gente,
justamente por isso, porque eu acredito no processo. Então, assim, eu não tenho muitos pacientes, nunca tive muitos pacientes, e nenhuma coisa assim... por exemplo, eu nunca marco menos do que 1 hora estar junto. Entre estar com a criança, estar com a família, estar zanzando pelo pátio, brincando com os cachorros. Então, assim, eu não consigo conceber abrir uma porta e já ter outro esperando, entendeu? Então, eu acho que isso faz bastante diferença, sabe? Não tem essa assim, vamos fazer 12 semanas, né? 12 semanas e ver o que... Claro, eu faço pequenas bolhas que chamo. Eu sempre digo para os pais que geralmente eu chamo para dar a primeira vez que eu dou uma devolutiva, vamos dizer assim, mas eu digo para eles, a hora que quiserem, a gente faz de novo. Então, assim, não pensem que vai ser daqui a 4 meses, daqui a 6 ou de anual. Não, a hora que precisar. Então, eu acho que se a gente... Isso eu costumo dizer também, se a gente quer flexibilidade no nosso paciente, a gente tem que oferecer isso também. Primeiro para a gente e para a relação. Eu só queria, você começou a falar um pouquinho, mas eu queria, que você exemplificasse um pouco mais do que dessa transformação que a gente consegue enxergar dentro da clínica para o dia a dia do Lourenço. Eu entendo que, assim, às vezes a gente, enquanto terapeuta, a gente tem esse olhar, mas muitas vezes o pai, a escola, não consegue muito enxergar esse paralelo. Você podia falar um pouquinho disso? Olha, tem muito a ver com a forma como eu trabalho e a forma como eu acostumo os pais a ouvir, ver que eu sou meio assim, né? Então, assim, eu não sou muito fluida. Então, assim, eles sabem, a gente faz muita troca. Quando tem uma devolutiva, não significa que eu falo e eles ouvem, ou eles falam e eu ouço. A gente faz trocas. Então, às vezes uma coisa que o pai diz que a criança está fazendo em casa, me cutuca numa coisa que eu não tinha percebido que... Então, assim, realmente é interativo mesmo nesse âmbito, entende? E quando tu fala na escola, realmente eu não sou a profissional que vai na escola, certo? Então, assim, das equipes que eu faço parte, ou que faz parte da vida da criança, vai a fono, às vezes vai a terapia educacional. Isso, mas assim, eu não costumo ir na escola porque realmente é como eu falei, eu não vou ensinar a professora alguma coisa, entendeu? Então, assim, não é que eu me omita disso, né? Mas assim, eu acho que tem gente mais capacitada. Eu acho que se a gente está fazendo o que sabe fazer, é o que é mais importante do que fazer de conta que está fazendo direito ou vai fazer uma visita só porque todo mundo faz, né? Então, assim, eu não me preparei para isso. Eu estou melhor do que eu estava há um tempo atrás, certo? Nesse aspecto. Mas, assim, eu tenho mais a entregar como pessoa do que como profissional de outras coisas que não seja estar na música, né? Não sei se eu me explico. Diga. Vai. Eu sou pai de uma menina autista, tem 6 anos, eu fazer 7. E no primeiro espaço que eu fiz terapia com ela, foi algumas sessões por causa de fora, por causa isolado. Eu tive a surpresa da terapeuta falar, ela não gosta de música. Foi estranho, porque sempre tinha demonstrado gostar de música. É que eu fiquei lá do lado da sala, ouvindo. Não, ela gosta de música, ela adora música. Ela só não aceita, ela não tolera que cante errado, fora do tom. Certo. Só uma curiosidade assim. A dificuldade muitas vezes é isso, que até quando a gente tentava fazer alguma coisa, por exemplo, na época da pandemia, ela, para dormir,
e eu comecei a colocar algumas músicas para ela, porque ela começou a criar coreografias para as músicas. E essas coreografias eram complexas, ela queria que a gente repetisse. Chegava um momento que a gente não conseguia acompanhar mais. E aí a música ela teve que cessar, porque a gente não conseguia acompanhar a criação dela, a expressão dela da criatividade. Um dos desafios é acompanhar o ritmo dela, né, dessa criação e tudo mais. E ela ia colocando... às vezes ela nem entendia necessariamente o que estava sendo dito, mas acho que ela pegava o jeito, ela quando Shine On You Crazy Diamond do Pink Floyd, ela fazia tipo no céu, assim, tinha as coisas, coisa mais linda. Mas essa necessidade da repetição é um dos maiores desafios assim, para mim como pai de uma criança autista. Tem que ser um eco da alma dela, uma coisa assim. Não sei se já teve alguma experiência no filme. Sim, mas eu te diria assim, nessa hora, inventa, entendeu? Ou admite que tu não consegue, faz outra coisa, faz uma maluquice. Não dá. Pois é, isso é dos pilares de característica autística é essa, né? Rigidez, comportamentos repetitivos, restritos, né? E uma rigidez mental, rigidez física, várias, né? Então, assim, mas eu claro que eu tenho muitos pacientes que apresentam isso, mas é mostrar também as fragilidades da gente. Não consigo, me ensina. Tipo assim, entendeu? Eu não tenho receita. É buscar um jeito de estar junto de qualquer jeito, sabe? Mostrar a tua fragilidade também. Porque se a gente se mostra muito, muito senhor, isso em qualquer relacionamento, né? Se a gente está de dono da verdade, não chega a nada. E a gente não consegue se relacionar. Então é uma coisa assim, ver aonde que você é rígido, por exemplo, né? E ver, mesmo, entra. Porque eu acho que essas pessoas especiais, né, mexem com coisas da gente que a gente não imaginava que existisse, né? E tem que ir fundo aí, porque é terapêutico também. Né? A gente, ou se não dá conta sozinho, vai buscar um psi, né? Porque é importante isso, porque não é à toa que acontecem esses... A gente precisa fazer supervisão também, né? Precisa fazer terapia também. Então, isso era uma das coisas que eu falava no curso, que tinha que quase que ser obrigatório, que não dá para ficar misturando o problema do outro com o meu, né? Então, tem que me tratar também. Então, assim, chutando assim, mais ou menos. Talvez não te ajude imediatamente, mas pode pensar sobre isso. Só um comentário. Eu tenho um paciente que ele adora a música dos 5 patinhos. Toda sessão tem que ter os 5 patinhos. Não tem sessão que não tenha 5 patinhos, mas você que é pai, que fala da repetição, é uma coisa... Não, obrigada, Clarice. É uma coisa que tá neles. Meu filho, que é autista, ele repete demais coisas, porque ele grava, que ele filma. Então, acho que faz parte do mundo deles. E a gente tem que respeitar em alguns momentos. Então, eu canto 5 patinhos, mas eu canto 5 patinhos diferentes, como a Simone falou, com outra tonalidade, eu mudo o ritmo, e eu vou colocando outras músicas juntos. E agora a gente já está conseguindo cantar a música do Caranguejo Não É Peixe. Então tá evoluindo. Mas a repetição faz parte do mundo deles. E eu acho que faz parte do pato, né? Estamos melhorando. Acho que faz parte da infância também, né? Sim. Eu tenho até hoje, pela estrada fora. Por quê? Porque eu ouvi 200 mil vezes. Não é? A criança escuta, né? Porque ela sempre tá absorvendo uma parte daquela história, uma parte da música. Então ela escuta. Só o Lourenço que escuta uma vez e já sabe. E a gente percebe também que as crianças com o autismo, que têm realmente uma dificuldade de interação, elas tendem a gravitar pelo repertório dos pais. Né? Então, de certa maneira, a gente vê que o repertório do Lourenço
é um repertório que foi o que ele foi exposto, né? E pra gente é ótimo, né? Foi muito bom assistir um filme inteiro de ciência de musicoterapia, não teve nem eu falar. Adoro palavra cantar, mas foi ótimo, não teve galinha, não tinha nada disso. Mas porque o que era proposto, com quem ele interagia, com quem ele se relacionava, oferecia esse repertório, né? Então ele não tinha como tirar a música do nada. A música vem de algum lugar. E essa música vem de quem você se relaciona. Ela traz um pouco da sua história, filogenética, ontogenética, né? É o meio que você vive. Então é o que a gente estuda na musicoterapia. Se nós temos preferências e repetimos as nossas, né? E quando a gente repete, os nossos filhos escutam, independente deles serem autistas ou neurotípicos, né? Eu, por exemplo, devo ao meu pai uma dívida eterna de gratidão, porque eu consigo trabalhar com idosos, porque eu escutei muito bolero. Isso me facilita muito, tanto espanhol, por quê? Porque era o repertório do meu pai, né? Eu aprendi com ele, fazia parte do contexto. Gente, queria dizer que muito emocionante mesmo, assim, muito bonito ver o show, né, no final, ele cantando a música que vocês começaram lá, né? Muito emocionante mesmo ver essa trajetória dele. Vocês estão de parabéns. E eu queria saber como é que foi esse show, se o show aconteceu. Eu fiquei curiosa. Não. Não? Não. Na verdade, assim, o filme inteiro não teve um roteiro, né? O filme, a gente, quando a gente teve verba para finalizar, porque assim, já tinha um monte de imagens, se pensou como amarrar tudo isso. E aí as imagens mesmo foram se mostrando, aquela coisa do tchau, tarará. Então, foi contado o que aconteceu de verdade. Mas, então, teve um momento em que o André achava que tinha que culminar num show, certo? Mas eu não acho que um processo tenha que ter uma... Eu valorizo muito mais o processo do que o produto. Então, assim, não seria verdadeiro ele pegar... Então, até se tivesse plateia, ele se distrai, ele gosta tanto de gente, gosta tanto de se apresentar, que ele não ia fazer nada ali naquele piano, entende? Então, assim, não era relevante acontecer o show mesmo, né? Embora ele saiba todas aquelas músicas teria condições, certo? Mas não achei que fosse o importante. Nós concordamos que não era importante, né? Mas aconteceu. Mas ele se apresentou e tem um monte de gente assistindo o show dele. Ele só não vai entrar. Sim, agora vem acontecendo também. Assim, lá em Brasília, onde a gente mora, a gente está fazendo algumas exibições do filme num circuito mais de educação. E aí o Lorenzo vai também, toca um pouco, e aí pedem para ele tocar, e aí ele está no show dele. Primeiro quero te agradecer, te parabenizar e dizer que certamente vocês já foram levados para muitas salas de aula de estudantes de musicoterapia, acho que foi uma referência para a gente, que é isso que o Ivan falou, da gente ver na prática como que é então essa tal dessa musicoterapia, né? E eu queria te perguntar, eu não sei se você nomeia o trabalho com o André, se você trabalha em conjunto com o André e com outros pacientes, se tem terapia, como é que é essa questão? Ou se foi acontecer especificamente no caso do Lourenço? Não. Essa nossa afinidade no jeito de trabalhar tem a ver também com que não foi só com o Lorenzo que o André ficou, né? Com o Lorenzo aconteceu toda essa história. Mas se eu tenho outros vídeos no YouTube com outras crianças, é porque o André filmou. Entende? Então, o André é cineasta e é músico também. Ele não é musicoterapeuta. E nunca fizemos uma parceria, eu nunca obriguei ele. Às vezes eu tô dentro da sala e digo, André! Que é ali do lado de casa, né? Tem a sala e tem a casa. Aí às vezes o André tá na ilha de edição e diz, André, vem aqui um pouquinho. Aí vem o André, quando tá acontecendo uma coisa legal, né? Então, assim, isso ficou bem claro, ele sempre
esteve disponível quando estava disponível, entende? Eu nunca disse amanhã tu tem que... Então nós não temos um contrato, nós dois, né? Mas assim, ele é apaixonado por esse assunto, assim, por estar com essas crianças, porque muitos vão dar oi para ele antes de dar oi para mim, né? Então, embora não tenha essa relação... Ele tem didática, isso é importante. Ele tem coração, isso é importante. É isso mesmo. E ele tem testosterona também, porque essas crianças, né, vivem naturalmente, às vezes muito forte, a ausência da figura paterna, né? Então ele, né, assim, a gente, antes de ser, a gente não é nem mineral nem vegetal, a gente somos animal. Então existe toda essa questão do feromônio, dessa questão da identificação. Então isso com certeza, principalmente para os meninos, ter uma figura masculina ali disponível, interessada. É raro na vida deles. São professoras, são terapeutas, são tias, né, e mães. E ali não, ali tem uma figura masculina disponível. E no mundo do autismo. autismo, Cheia de amor, né? E no mundo do autismo a gente sabe, a maior parte sempre é a mãe que cuida. Não que não tenha pais, mas o número é bem menor. Isso quando os pais não se separam das mães e deixam a mãe com a criança. Isso é muito comum, infelizmente. O que mais acontece. Exatamente. Lá em casa é um pouquinho diferente, porque como eu moro numa chácara, não é dentro do plano piloto, muitas mães não querem estrada de terra. Então, assim, me aparecem muitos pais. Muitos. Então, mas assim, com essa relação que o André estabelece, não. Né? Às vezes é só um motorista. Um táxi, exato. E viva a musicoterapia! Viva a recomendação! Eu quero que a Simone fale de um presente que eu ganhei hoje. Por favor. Chama A Cigarra Musicoterapeuta. Gente, eu sempre contava essa história de maneira coloquial e era uma versão da fábula Cigarra e a Formiga, né? E assim, um dia aconteceu uma coisa, até foi na musicoterapia mineira, eu fiquei um pouco incomodada com o que aconteceu, foi uma certa retaliação a um jovem que estava querendo fazer alguma coisa um pouquinho fora da curva, né? E eu sempre quero que os jovens, né, acho legal o pessoal mais novo querer. E aí esse jovem foi um pouco, sofreu uma retaliação no grupo, eu não me manifestei, mas eu falei, não, vou escrever a minha história da formiga e da cigarra hoje. E aí ela fluiu, né? Então virou um livro. Algumas pessoas da musicoterapia já leram e tal. E aí eu vou encerrar aqui com esse poeminha, né? É muito rápido. Assim que o sol desponta, juntas vão trabalhar. Formigas, folha cortar. Cigarra, põe-se a cantar. A canção marca o compasso. Passo a passo ao formigueiro. Faz passo correr sem peso. Faz transbordar o celeiro. Há tempos a formiga notou. Foi quando a cigarra espantou que o trabalho sem seu canto perdeu boa parte do encanto. Foi desde então que a cigarra a profissão encontrou. Mesmo quando o sol se esconde, há muito por se cantar. Dentro do formigueiro, bebês não podem esperar. Com música fica bem fácil andar, brincar e falar. Ao ritmo, não há quem resista. A todos eu deixo essa pista. Que os vou encontrar? Aí é preciso estudar. Em coro, as vovós já esperam. A cigarra vai chegar. Na música, muitas memórias juntas vão encontrar. Vontade, motivo e coragem fazem parte do refrão que move qualquer coração. Com paixão passa seu dia, a cigarra na canção, pois sabe que a vida é mais bela quando se tem vocação. Mas ainda resta tempo e à noite vai estudar, mistérios quer desvendar. Na mente pergunta teimando, sempre fazendo suar. Por que quando salta de oitava, a todos faz levantar? Cansada a formiga adormece, logo que acaba a prece, sonha uma nova canção. Você, acredite ou não, sente luz na inspiração. Quando a cigarra desperta, faz festa, vai trabalhar, já sabe com quem a canção vai hoje mesmo cantar.
Bem cedo acordam as obreiras e juntas vão trabalhar. Não sei que ofício as formigas escolheram por profissão, mas a cigarra, eu garanto, com canto, encanto e alegria, escolheu a musicoterapia. Esse livro foi escrito assim, né? A história eu já contava há muitos anos, essa versão, e ela cada vez saía de um jeito, e na pandemia eu acabei escrevendo, ela saiu toda rimada. E eu fiz o livro, a capa fui eu que desenhei, mas as outras ilustrações foi uma ilustradora, e ele vem também com um manual para pais e terapeutas e também musicoterapeutas com dicas sobre o uso da música dentro da minha experiência e profissional. Então, se alguém tiver interesse em um dia ter essa história para contar, para explicar, né, para falar o que é musicoterapia para uma criança ou mesmo para os seus pais, está publicado esse livro. Muito